Olá, agora com a conexão ativa, cá estou eu, Alcina, representando o projeto Unidos por Arthur Alvim, um projeto criado e idealizado por Edina Vieira Bueno, no início da pandemia, no ano de 2020, com o objetivo de trazer informações, atualizações e, por conseguinte, mais conhecimento para a nossa coletividade, partindo de Arthur Alvim, mas para todas as pessoas que quiserem nos seguir, porque por meio desses temas que nós trazemos aqui nas nossas lives, o intuito é que as pessoas tenham um pouquinho mais de conhecimento a respeito dos assuntos que nós trazemos e assim termos a oportunidade de modestamente poder motivar as pessoas a realizarem outras atividades, assemelhadas ou não, mas que possa servir como um arregaçar de mangas nos tempos em que nós vivemos, né? Ao invés de esperar pelas pessoas fazerem coisas por nós, nós mesmos podemos ser cidadãos e cidadãs que realizam coisas ao nosso entorno, à nossa volta, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, onde a gente mora, enfim. Querer é poder. Recentemente a gente teve até o reprise de uma novela chamada A Força do Querer, né? Então, aqui, dentro desse projeto Unidos por Arthur Alvim, nós temos esta proposta. À medida que a gente traz uma informação, à medida que a gente traz uma atualização, ou que a gente busca algum tipo de conhecimento, nosso objetivo é fazer alguma coisa nesse momento tão difícil. Ao invés de apenas reclamarmos das dificuldades que temos, é a maneira que encontramos para exercer a nossa cidadania ao nosso entorno. Foi com esse intuito que a Edina, lá no começo da pandemia, resolveu unir um grupo de amigos e, a partir daí, esse grupo de amigos acabou repercutindo nesse projeto. Quero mandar um abraço especial para a Edina, que eu vi que entrou aqui agora, estimando que você fique ótima, minha querida amiga. Você não estava muito bem ontem, espero que você tenha descansado um pouquinho e que você esteja ótima para assistir a nossa live agora, tá bom? Então vamos chamar o nosso convidado de hoje, peculiar para a conversa de hoje. É um assunto bastante específico, mas que alguém sempre teve notícia desse assunto que nós vamos conversar. Ele está entrando, está um pouco escura a câmera dele, não sei porquê. A imagem está no computador, está faltando a imagem dele. Estou esperando a imagem dele. Ah, agora apareceu a imagem dele. Boa noite, professor Silvio. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento, né? Momento de tão difícil, né? Momento este que vale muito a pena nós relembrarmos aí todo o nosso convívio, né? Todo o nosso espaço sócio, emocional principalmente, né? Eu me lembro muito bem o quanto a escola, enquanto equipamento social, ela me transmite toda essa realidade, toda essa diferença, né? Toda essa questão, toda essa importância, né? Então eu me sinto muito honrado por participar nesse momento com vocês. Só um minuto. Professor Silvio, eu acho que é melhor você usar o fone, porque começou a dar eco e a sua voz começou a picotar. Então, eu acho melhor você usar o fone mesmo. Só um minuto aqui, peraí. Começou a picotar e a gente não consegue entender muito bem tudo que você fala. Enquanto o professor Silvio se ajeita, eu queria dizer para vocês que o tema dessa noite é sobre a Associação de Pais e Mestres, né? Dia 15 de abril, dia 15 de março, perdão,
foi considerado no calendário das efemérides o Dia da Escola. E nós, do projeto Unidos por Arthur Alvim, aproveitamos, então, ainda neste mês de março, homenagearmos as diferentes funções que a escola tem, né? Porque normalmente a gente tem notícia do diretor da escola, dos professores da escola, dos alunos da escola, mas pouco se sabe da realidade, do cotidiano que temos ali na escola, né? Então, a APM é alguma coisa que a gente sempre ouve falar. A gente ouve falar, as escolas têm a APM. O que é a APM? É a Associação de Pais e Mestres. Mas o que isso quer dizer? O que isso representa para a gente? A câmera está torta, eu estou te vendo assim, ó, de ladinho. Agora Agora você sim. agora sim. Bom, Agora eu estou te vendo bem. Deixa eu ver se a tá me sua voz ouvindo? sai melhor. Porque às vezes os equipamentos eletrônicos que ficam perto, eles têm alguma interferência. Às vezes tem alguém É com o celular verdade. muito perto que dá interferência. Vamos ver se tá tudo bem. Queria cumprimentar mais Bom, uma vez todo mundo que pôde entrar, assistir a live. Lembrando que a gente sempre procura deixar essa live gravada para que as pessoas que não possam assistir ao vivo com a gente aqui, elas podem depois assistirem no nosso IGTV, né? Então, é, assim vamos nós para conversar. Silvio, conta pra gente um pouco da sua trajetória dentro de uma escola. Como é que você escolheu essa vida de professor? Como é que você começou com isso? Quando é que você falou assim, você professor, deu um estalo assim, com tantas profissões na vida, quando é que você resolveu isso? Como é que você resolveu isso? Conta pra gente. em primeiro lugar, boa noite, Alcina, né? Boa noite, todos da associação, é importante, parabéns, Alcina, né? Todos os colegas também fazem parte desse momento tão agradável, um momento, aliás, tão difícil, em momento esse difícil que a gente possa se reunir em lugares tão distantes e promover um discurso tão bacana, né? Parece até que é um assunto chato, né? Parece que esse assunto está todo mundo cansado de ver, mas na realidade é um assunto bastante agradável, né? Muito desconhecido, né? Na verdade, poucas pessoas conhecem a fundo, né? Exatamente qual é o papel da APM, de uma escola, esse termo associado, né? Entre a comunidade escolar, entre o que é, né? Alunos, professores, de modo geral, a identidade biológica de uma escola, né? Bom, para falar disso, eu como professor de geografia, também como professor de história, então eu vou no passado, né? Para poder representar o futuro. Eu venho da educação básica, né? Sou professor na área da educação básica, né? Sou formado em estudos sociais, né? Sou também pós-graduado em gestão em área de educação, né? Desde sempre trabalhei nessa parte da educação e eu venho exatamente dessa área, né? A parte do ensino médio, a parte do ensino médio integrado à área profissional, né? E o Centro Paula Souza, né, na figura principalmente da ETEC Teresa Nunes, foi aí que eu realizei meus grandes sonhos, né? Até hoje continua assim. Eu nunca me esqueço dessa escola, das amizades que eu construí, né? E de toda a importância que a gente tem, não só dessa escola, mas de outras escolas também, né? Então, eu venho exatamente dessa área, eu venho da educação básica mesmo, né? E o que me motivou a ter um alinhamento exatamente é redescobrir o novo, né? Tornar novo o que todo mundo já sabe, tornar diferente o que todo mundo já sabia que existia e ninguém compreendia, né? Até parece uma poesia, mas não deixa de ser verdade. Isso é o que me fascinou e o que me fascina até hoje a participar da APM, quando a gente vai planejar e vai perceber a importância disso que tem, né? Então eu venho dessa parte da educação básica mesmo. Dentro dessa sua proposta de participar da APM, eu gostaria que você contasse para a gente como é que se constitui uma APM. Vai quem quer, fala assim, eu quero ter da APM, vai todo mundo.
Tem uma restrição? Como é que se escolhem os membros para a APM? E eu queria dizer que provavelmente você deve estar com algum aparelho eletrônico ligado por perto, porque ainda a gente está continuando com um eco. Eu estou conseguindo te ouvir, mas a sua voz ela está saindo um pouco repicada, né? Eu não sei se você tem algum celular ligado por perto ou algum aparelho eletrônico por perto. Melhorou agora? Melhorou. Ah, então era o ventilador. Ah, pode ser. Melhorou? Melhorou. Ah, então. É que... Então... Na verdade, para explicar, né, eu vou ler aqui, eu vou fazer das minhas palavras uma introdução de Paulo Freire, né? Freiriano, como sempre, é o que me indaga a desenvolver projeto e desenvolver várias atividades dentro de uma unidade escolar, né? E inúmeras vezes eu sempre vi também algum colega, né, dentro do conceito pedagógico, dentro do âmbito pedagógico, fora desse âmbito pedagógico, inúmeras vezes falar dessa importante pessoa, né, e ao longo assim eu comecei a descobrir por que isso era importante, o que fazia isso ser tão diferente, né, e por que eu volto, aliás, né, nessa pergunta tão importante que você me fez. Então, antes de respondê-la, eu gostaria de citar aqui uma fala do nosso importante Paulo Freire, e depois eu vou explicar o porquê eu estou falando sobre isso, né? Que ninguém caminha sem aprender, né? A caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhado, refazendo ou retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Como é importante realizar algo, observar algo, como é gratificante ajudar a quem precisa, né? Como nós podemos mover o mundo, né, para ajudar as pessoas. E solidariedade é uma coisa muito legal, é uma coisa muito bacana, né? Ser solidário, de repente, para muitos é muito difícil, né? Porque entra o conceito de identidade, eu como pessoa, né? Eu, pessoa, me doando ali, né? Às vezes as pessoas querem se doar, mas não querem aparecer também. Então, essa minha realidade diante essa parte de Paulo Freire me indagou, me motivou e me motiva a participar cada vez mais, né, dessa instituição que é a Associação de Pais e Mestres dentro de uma escola, e principalmente escola pública, né? E é claro que eu vou dizer por quê, né? Então, assim, podem participar, os pais devem, não só podem, né? Devem participar os alunos, principalmente os alunos já com maiores de 18 anos, né? De modo geral também, um representante do Grêmio é de extrema importância, né? Então se forma uma gestão, né? Uma associação de pais e mestres. É de extrema importância a participação do diretor da unidade escolar, a gestão participativa, né? Ela é uma realidade muito importante, ela faz toda uma diferença, né? Nesses últimos anos aí, eu vou citar, por exemplo, algumas gestões de escolas, né? Em qual fizeram toda a diferença, né? E nós podemos mudar, realizar, promover, desenvolver projeto social, né? Desenvolver projeto com a comunidade, trazer a realidade enquanto escola, né? Escola é equipamento social, muitas vezes ali inserida na comunidade, e a comunidade não conhece a escola, ela não conhece a identidade da escola. Então a APM ela tem esse papel, né? Aliás, muitos alunos, professor Alcina, não conhecem, não só alunos, alguns pais também, eles acham que a APM é um banco, de repente, né? Então, assim, a APM é uma instituição, né, que faz a intervenção política, né, social, não só político, no sentido de aluno mesmo, né, mas que ajuda
a dar, né, ajuda a melhorar muito o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, de modo geral, é de muita importância a participação dos alunos, né? Ensino médio, ensino técnico, a participação dos pais é de muita importância, a participação dos professores, né? E mais ainda da gestão da escola. Eu não consigo ver aqui, por exemplo, uma APM sem a gestão da escola, sem o professor, né? Porque eu tenho certeza, nesses anos todos de muita aprendizagem, perceber, por exemplo, alguns colegas que durante algum tempo eu vou citar aqui, que ajudaram a transformar a escola como um todo, né? E assim, é a mão que toca a quem precisa na escola. São os menos favorecidos, né? Que vai desde aquele aluno, por exemplo, que não tem condição, às vezes, de chegar na escola, né? Aquele aluno que tem condição e também não tem condição de se manter na escola, né? Então, assim, a APM é constituído dessas pessoas, né? Por alunos, por professores e pela gestão da escola. De modo geral, a APM, Associação de Pais e Mestres, um sentido de colaborativo, né? Ela não tem fins lucrativos, é de muita importância também que se fale sobre isso, né? Porque nós temos que brigar o tempo todo ali, junto com a gestão da escola, para trazer benfeitorias, melhorias, infraestrutura para a escola. Então, a APM é formada assim. Na verdade, quando você fala sobre essa importância da participação das pessoas na APM, muita gente diz assim, mas a escola não é pública, não vem tudo do governo, todas as melhorias não é o governo que manda para a gente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades que a escola tem e que a APM cobre. Tá aí uma dificuldade que nós vivemos na pele, né? Olha só, às vezes, né, eu lembrei aqui de algumas falas, né, eu vou citar o nome de algumas pessoas que, pela graça de Deus, elas ajudaram bastante, né? A professora Alcina, que está aí também ao longo dessa nossa vida acadêmica, a professora Inês também na ITEC de Itaquera, hoje a professora Tarsila é uma excelente parceira, né? O professor Djalma aqui na ITEC Teresa Nunes. Então, assim, existem outros professores que eu vou citar aqui também, que eu não poderia deixar de citá-los aqui jamais. Nós fizemos aqui transformações únicas, né? E quem for visitar a nossa escola vai perceber que muitas atividades que foram realizadas lá foram em gestão de parceria, né? Como é possível nós desenvolvermos uma parceria? Como é possível nós estabelecermos uma parceria? Como é magnífico olhar no sorriso, no semblante das pessoas e perceber que aquilo foi construído com gestão de parceria, né? Bom, a parte do recurso. Então, a parte do recurso, vem o recurso mínimo, né? Eu vou citar o exemplo do Centro Paula Souza, né? A nossa escola aí não recebe, se não menos do que R$6.000. É uma escola que tem para mais de 700 alunos, né? Eu acho que beirando em torno de 800 a 900 alunos, né? A maioria desses alunos estão no ensino médio integrado. Você vai imaginar que o aluno vai entrar às 8 da manhã, ele vai ficar o período integral, né? Então, existe todo um processo de ensino-aprendizagem que precisa ser acompanhado. E existe a infraestrutura. Então, R$6.000 aproximadamente já é um dinheiro que, por exemplo, não cabe para a escola como insumo, né? Ele não sustenta a escola como insumo. Daí a necessidade da intervenção da APM, daí a necessidade de parcerias, né? Público-privadas, eu sou a favor desse tipo de parceria, né? De buscar empresa, de trazer empresa, de ter parceiros importantes, né? No processo de ensino-aprendizagem, na questão da qualidade, né? Nem sempre o governo tem o insumo, né? Na verdade, o insumo é básico, o insumo que eu chamo é o recurso financeiro. Então, a APM ela vai fazer esse lado de buscar arrecadar, buscar melhorar, buscar distribuir, buscar, inclusive, atingir, né? Principalmente alunos que têm problemas seríssimos, né? Com relação ao poder aquisitivo e melhorar muitos cursos, né? Que é um outro recurso também, né? Nós ajudamos a melhorar muitos cursos da ITEC Teresa Nunes com relação à infraestrutura, ao desenvolvimento, e essas últimas, principalmente na gestão agora
do professor Djalma, que veio com essa parte de pintura, né? Então essa gestão foi muito bacana, né? Na parceria também com os professores, que aliás, alguns professores eu vou citar aqui também, são um grande, nós levaríamos aqui um dia inteiro para citar a importância deles, né? Então essa gestão é boa, né? Ela é magnífica desse ponto de vista. Com relação ao recurso, é muito escasso. E a APM ela faz essa ponte para que haja uma melhoria, para que isso aumente e nós possamos exatamente atingir quem precisa, né? Principalmente curso, aluno, ou a escola, dentro, na comunidade, né? Nos vários projetos em que a APM não só ela é ímpar, né? Ela assiste, mas ela também ajuda a desenvolver nos projetos interdisciplinares dentro e fora da unidade escolar. Por isso ela é importante. Muitas vezes a gente sabe até de recursos sociais mesmo dos alunos, né? Às vezes uma intervenção de algum aluno que está passando alguma dificuldade pessoal, né? A PM acaba ajudando para melhoria das aulas, né? Muitas vezes um equipamento de laboratório, às vezes um recurso até de internet, muitas vezes, né? Eu gostaria que, se possível for, que você contasse um pouco do histórico dessa questão. Por exemplo, eu venho de um momento da escola em que nós não tínhamos nem câmeras dentro da escola, né? Nós não Bom, tínhamos câmeras, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos recursos audiovisuais dentro da escola. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse aspecto da APM dentro das escolas, não só na nossa, mas de uma maneira geral. como promover um sonho, né? Eu sempre trabalhei, né, como eu, professor da base comum, que vou me envolver com uma área técnica, né, de gestão. Então, praticamente, eu aprendi tudo. Eu aprendi muita coisa, aprendi sobre gestão, né, sobre parte pedagógica, de desenvolvimento, de infraestrutura. Eu lembrei aqui da professora Ana e da professora Regina lá da FATEC e os projetos sócio, né, educativos que foram desenvolvidos na comunidade, quando nós entregamos mais de 450 brinquedos, né, e promovemos um cachorro-quente para a comunidade, foi uma coisa assim espetacular, né? Foi ali que eu vi que realmente vale muito a pena esse trabalho, né? Quando eu cheguei em Arthur Alvim, que hoje é a Teresa Nunes, né? Aliás, parabéns aí a toda a comunidade, não só da escola, mas no entorno, né? E o que ocorre? Então, nós vimos uma situação, né, decadente no sentido de que a escola precisava ser transformada, né? E como gerar essa transformação, né? Então, eu olhava, de repente, um sonho que nós poderíamos fazer acontecer, que vai desde a troca de um bebedor de água em galão, né? Eu lembro que a escola comprava 35, 40 galões de água. Eu falei, nossa, que coisa absurda. E, de repente, hoje a gente tem um bebedor de água, como em Itaquera também, nós temos um bebedor de água para mais de 200 litros de água refrigerada, né? Então, assim, como é que nós evoluímos? Então, a APM, gente, é uma situação que, assim, eu poderia estudar aqui, colocar de uma forma, né? O logo, de repente, que alguém pudesse ver, imaginar, falar, nossa, que coisa chata a APM. Não, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque você transformou a vida de uma comunidade escolar tamanha que não tem volta, né? Então, vai desde a Teresa Nunes, um exemplo, que é a antiga ETEC Arthur Alvim, que vai dos galões de água, né? Que vai dos data shows que não existiam, que nós colocamos data shows em todas as salas, dos televisores que nós fomos trocando, né? Devido à pandemia, por exemplo, então em Arthur Alvim meio e na Teresa Nunes isso parou um pouco, mas em Itaquera nós colocamos televisores e telas brancas, naquela tela de vidro, na verdade, tela de vidro, olha lá, coisa de primeiro mundo, né? Em todas as salas de aula. Então, na Teresa Nunes, há uma década, eu vou dizer assim, eu lembro de que eu cheguei a fazer chamado de arara de papel. E nós estamos, por exemplo, numa situação completamente online, né?
Hoje nós temos dificuldade? Temos sim, mas nós temos um ponto positivo, qual? A APM ajudou a implantar um sistema tecnocientífico que é o NSA, né? Tudo bem que o NSA não é a APM, não é nada disso, né? Tudo bem que não é o Centro Paula Souza que mantém o NSA, mas quem mantém o NSA são as APMs, a muito custo, mas do ponto de vista tecnológico, ele agregou valor em muita coisa, eu achei muito legal, né? Talvez lá na frente o que precisa discutir é esta análise, por exemplo, de quem é que vai pagar essa conta e não o aluno, né? Mas eu achei que melhorou muito, eu achei que nós saímos lá do Neolítico para a terceira Revolução Industrial. E aí eu vou citar um importante geógrafo aqui, que foi Milton Santos, né? Os alunos, por exemplo, que falam das dificuldades, Milton Santos já citava isso na década de 90. Olha, nós estamos no NSA, olha, nós fazemos chamadas no NSA, ótimo, mas eu não tenho celular, eu mal tenho o que comer em casa, principalmente agora da pandemia. Então, essas são as dificuldades que nós encontramos. São essas as dificuldades em que eu, a professora Alcina, a professora Inês, a professora Tarsila, né, o professor Djalma, encontramos por várias e diversas vezes nas escolas, como amenizar aquele problema. Então, eu tenho essa visão holística, né, da APM em atender aqueles que mais precisam. Alguém poderia, de repente, se perguntar, mas e os projetos sociais? Mas como promover, de repente, um projeto social se você não tem o recurso, né? Se não houve planejamento? Por isso, Alcina, é de muita importância essa gestão de parceria, né? Porque ela só traz benefício à parceria. Como é gratificante você trabalhar na escola, por exemplo, onde você possa promover o bem para quem, né, melhorar um curso, ver no rosto dos alunos como eles estão felizes, né? Eu sei que há muitas dificuldades, eu sei que há muitos pontos obscuros nas quais eles têm dúvida, mas sempre que nós fizemos, eu lembrei aqui do professor Enéas, né? Eu lembrei aqui do professor Azevedo, eu lembrei aqui do professor Jurandir, né? Eu lembrei do próprio Feliz, que a gente convidava o Feliz. Não, Feliz, não, você tem que fazer parte da APM, porque é legal. Então, muito obrigado a esses professores, né? De modo geral, o professor Ronaldo também, e entre outros, a professora Denise também, assim, espetacular, né? Sem a gestão, né, novamente, isso é impossível, né? Então, agradeço aí aos diretores, né? A professora Tarsila, a professora Inês, ao professor Djalma, que tanto contribuíram para que isso foi preciso. E os alunos perguntam, às vezes, e diante a essas dúvidas, né, para que serve a APM? A APM só serve se tiver a gestão de parceria, né? Onde nós possamos promover um curso, né? Eu, por exemplo, o ano passado, eu dei de mim o máximo, né? E outros colaboradores também, pude ajudar outras pessoas que estavam precisando para promover um curso que nada tinha a ver com o meu. Mas isso para mim foi tão gratificante, por quê? Né? Porque eu pude contribuir com outras pessoas, tive uma outra análise. Então, é exatamente isso, né? A associação, ela desenvolve um papel extraordinário dentro e fora da escola. Eu acho que a partir dessa live, a gente pode observar o quão é importante a APM dentro de uma escola, né? Enquanto gestão de parceria, enquanto parceria com o próprio Centro Paula Souza, né? E discutir uma relação onde a gente possa melhorar, e discutir uma relação da participação da comunidade escolar, do grêmio, dos professores, principalmente os professores de curso, né? Que ele possa falar onde ele vê que tem um problema, onde que pode melhorar, o que pode ser feito, né? Qual é a análise que se tem sobre isso. Então, são vários pontos que a gente pode discutir para trazer um benefício para o aluno, né? É isso. Quando você fala dessa participação das pessoas, eu queria que você falasse um pouco como é que se dá essa parceria das pessoas? São reuniões ordinárias que vocês precisam fazer? Como é que... eu sei um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas como se dá esse momento de organização desse trabalho. Essa organização é uma coisa muito bacana. Na verdade, é um planejamento, né? E
esse planejamento, ele é centrado na comunidade escolar, né? Então tem participação dos alunos, tem participação dos pais, né? Aliás, eu quero aqui agradecer ao Leandro, pai do Inícios da ETEC Teresa Nunes, né? Quero agradecer os pais que, direta e indiretamente, doam as suas horas para promover a importância dessas reuniões. Nessas reuniões, nós fazemos um planejamento de onde nós queremos atingir, né? Então, dela, é importante que participe o professor, é importante que participe o grêmio, é importante que participe a direção da escola, é muito importante que a gente faça um planejamento de gestão, é mais importante ainda que a gente siga esse planejamento e possa utilizar e perceber quais são os recursos, aonde nós vamos fazer, o porquê nós vamos fazer, o fazer diferente, fazer melhor, né? Então, quando eu digo fazemos um planejamento, então 50% desse planejamento ele já é acertado, né? Ele já é tomado como uma parte que vai acontecer. Em uma década, Alcina, nós transformamos muito, né? Nós transformamos aí a ETEC Teresa Nunes, nós transformamos aí a ETEC de Itaquera, né? Tamanha que essa transformação foi tamanho que eu lembro em algumas feiras tecnológicas, os alunos que por lá passaram nos 5 primeiros anos falaram, nossa, a escola tem televisão na sala? Mas como? Eu falei, não, televisão é pouco, né? Ah, mas na escola, o nosso aluno pode ir para o laboratório? A nossa escola é espetacular, ela tem professores maravilhosos, né? Tem uma equipe de gestão maravilhosa, né? Então, assim, as dificuldades são como escadas que nós vamos suprindo essa necessidade o tempo todo, vamos melhorando o tempo todo, né? Como eu me sinto bem falando da escola, por exemplo. E quando eu chego na escola, eu olho para a escola e falo, mas essa escola podia ser diferente. E eu me lembro dos diretores me olhando meio assim, mas o que esse cara está falando que poderia ser diferente? Pronto, no outro dia já estava diferente. Por quê? Porque nós vimos convencer as pessoas que podia ser diferente, podia ser melhor, podia ser legal. E aí eu vou citar, Alcina, um importante projeto que, aliás, você fez parte desde sempre também, né? E agradecer também ao professor Missy também, ao professor Ronaldo também, que desde sempre participaram do festival de música, né? Que doaram seus dias aí para participar do festival de música da ETEC Teresa Nunes, né? Também aqueles professores, como o professor Francisco, por exemplo, como o professor Enéas também, que muitos deles também não participam na música, mas eles participaram em um projeto de infraestrutura, né? Acordando 5, 6 horas da manhã para que todo o evento ocorresse. Então, essa parte é importante porque ela desenvolve projeto, né? Ela desenvolve projeto de aluno. Nossa, quantos alunos desenvolveram projetos interdisciplinares, né? Com relação à PM. Olha, professor, nós queríamos desenvolver, então, vamos estudar o projeto. O aluno faz um relato do projeto, manda. E como é importante, como eu me sinto feliz sabendo que aquele conhecimento agregou-se valor em determinada situação, né? Então, só respondendo a sua pergunta, né, que eu fico aqui bastante motivado com relação a essa parte, ela acontece, essa parte da PM, ela acontece em várias linhas, né? E é muito importante que se tenha uma gestão participativa de todos, né? Com relação a essa parte de infraestrutura, é muito motivador perceber as mudanças na qual os alunos, os pais de alunos e até mesmo os professores fizeram parte. Eu lembrei de uma situação, Alcina, nos eventos, né, principalmente eventos onde nós arrecadamos, né, insumos e levamos a asilos, né, atendemos a comunidade, aqueles com cesta básica. Eu lembrei do professor Lino, por exemplo, né, aliás, de muita importância, que desenvolveu vários projetos também. Então, eu vejo a APM nesse sentido, né, uma importante instituição que ela agrega um valor como nunca. Ela é transformador para quem acredita, né? Porque às vezes na figura do gestor, né, que é o diretor da escola e a equipe, a visão de repente é outra, de repente se agrega valor na visão, né? E vai correlacionar a interdisciplinariedade. Um momento esse, um momento aquele, um momento diferente,
A visão diferente de quem vê, Paulo Freireana, né? É isso. Na verdade, por toda essa exposição que você está fazendo, a PM é um braço muito forte dentro da escola e que poucas pessoas que não convivem ali no ambiente escolar e até mesmo algumas pessoas que estão ali dentro da coletividade não percebem, porque existe aquele que entra da aula dele, vai embora, usufrui até do recurso que a escola dispõe, toma daquela água, usa aquele recurso ali do laboratório ou da sala de aula, mas não tem conhecimento quem é que faz, quem é que participa, quem é que dá o seu nome lá. Muitas pessoas não sabem, eu faço questão absoluta, agora é uma particularidade, que eu gostaria que você dissesse das responsabilidades legais que quem está na administração de uma APM carrega, que as pessoas não sabem. Muitas pessoas até pensam que a pessoa que faz parte da APM, sobretudo o seu diretor executivo, acho muito importante dizer isso para as pessoas, as responsabilidades legais que ela carrega quando ela assina a documentação da Associação de Pais e Mestres, que é algo que vai para cartório, com análise de dados das pessoas, dos seus documentos. Quem já fez parte da APM sabe que não é simplesmente eu quero participar. É tudo documentado, vai para cartório, etc. Eu gostaria, por favor, que o professor Silvio falasse dessa parte da APM. Quando nós iniciamos um projeto, antes de mais nada, a APM agora é um projeto, né? Principalmente nessa instituição magnífica que é o Centro Paula Souza, né? Ela é um projeto. Vai chover, gente. Então, ela é um projeto. Meu gatinho está todo oriçado aqui dos trovões. O que é o projeto? Então, o projeto atende a comunidade escolar, ela atende a quem mais dela necessita, ela atende a gestão, então ela tem uma identidade, né? Bom, enquanto projeto, primeiro que precisa ter alguém que é responsável. Então, essa documentação ela vai para cartório, seu nome vai para a Receita Federal, né? Então, é algo assim de muita responsabilidade, né? Então, eu sempre fui a favor do planejamento, né? Sempre nós registramos todo esse planejamento, sempre nós fizemos 3 orçamentos, praticamente de tudo, existe toda uma política, existe o ato de congregar-se, né, de unir-se, né? Ele lembra muito o direito de ir e vir do artigo 205 da Constituição Federal Brasileira, o que é de responsabilidade, o que é de respeito, né? O princípio democrático de direito. Então, veja bem, é uma responsabilidade sem tamanho igual, né? Primeiro que começa esse dinheiro erário público. Esse dinheiro não pertence à direção da escola, esse dinheiro não pertence a nenhum professor, ele pertence à comunidade escolar, né? Ele pertence, de fato, ao aluno, né? A gestão de como é que vai desenvolver esse dinheiro, né? Esse benefício, que de modo é arrecadado, de modo vai para o aluno. E aí, é claro, a cada 3 meses, a cada 6 meses, então você tem que dar conta desse dinheiro, né? Essas reuniões periódicas, elas são praticamente para que se perceba o início do dinheiro, o meio do dinheiro, o fim do dinheiro, o resultado, tem o resultado esperado. O que a gente espera ao assinar um projeto da PM? Que a gente atenda, né, a comunidade escolar, que a gente atenda a necessidade do aluno, que a gente, muitas vezes, tem uma fala que é importante aqui, eu já vi isso acontecer, né? O Centro Paula Souza é uma instituição muito grande nesse sentido, tamanha quantidade de alunos, de escola, de professor também. E para você desenvolver um projeto, como montar um laboratório, ele vem o recurso, mas às vezes vai demorar 6 meses, às vezes pode demorar mais um pouco. Então a APM, ela é o corta-caminho nesse sentido, né? Então, essa parte de dinheiro, essa parte de responsabilidade, essa parte de cartório, né? Essa parte de mexer com o Fundeb, por exemplo, eu vi aí todas as partes, como a educação
no nosso país é de extrema importância. E como a gente percebe que política pública é necessária, então a gente pode falar que a APM é uma política pública, só que ela é desencadeada por nós. Nós somos os governantes aqui para dizer como ela é feita, o que se deve fazer, né? Então é de muita responsabilidade, o seu nome vai lá para a Receita Federal, né? Nós temos que dar conta de todo esse erário, início, meio e fim desse dinheiro, né? Dessa responsabilidade. Então tudo é discutido não só em uma única pessoa, mas tudo tem que ser discutido em várias pessoas. Tudo tem que ser analisado por um corpo docente, por um corpo decente, pela comunidade escolar. E o resultado disso, ele é bastante interessante, porque vai agregar valor, né? Não foi eu, o professor Silvio e o professor Alcina, mas foi o grupo, a comunidade, a associação que tomou mão, partido daquele assunto, naquele projeto, né? E deu muito certo. O resultado é muito bom. Então eu vou citar um exemplo aqui. Nós precisávamos na ETEC de Arthur Alvim, por exemplo, fazer laboratório. Na ETEC de Itaquera, nós precisávamos fazer a infraestrutura de toda a escola, porque praticamente não tinha absolutamente nada, né? Então, como é que nós chegamos a... Primeiro, nós fomos fazer um estudo de campo, parece até um estudo de mestrado. Um estudo de campo para analisar quais eram as dificuldades, quais eram os problemas, onde a gente poderia melhorar, né? E assim, foi um resultado muito bom. Aí na ETEC de Teresa Nunes, nós proporcionamos laboratórios, melhoria nos laboratórios de informática, né? Principalmente nas arquibancadas, nas mesas, na verdade, nas mesas, né? Na infraestrutura, né? Enfim, melhorou bastante. Na parte de Itaquera, nós implantamos um sistema que também não existia, né? Então, mexer com dinheiro público, desenrolar dinheiro público é bastante preocupante, né? Porque o dinheiro ele tem início, meio e fim, né? Ele tem um ato de congregação, um ato de reunião, e assim, é vida pública, é dinheiro público, né? Nós não podemos simplesmente dizer, olha, eu gostaria de fazer isso porque eu acho legal. Isso não existe, né? Então, o pensamento é do coletivo, o pensamento é de muita responsabilidade, né? Tenho certeza, por exemplo, ao final de uma gestão, nós estamos chegando agora ao final de uma, e a primeira coisa que nós fazemos, o que é? É colocar... Deixa eu só fechar aqui que tá... Tá chovendo bastante, né? Bom, tá caindo uma tá chuva caindo considerável aqui. Então, é exatamente isso, né? O balanço final. Aonde que nós gastamos o dinheiro? Por que nós gastamos o dinheiro? Então, Alcina, isso é muito gratificante, apesar de todos os problemas. E mexer com a associação, com a PM, não é uma coisa tão fácil. Por quê? Ela existe toda uma parte documental, né? Ela existe toda uma parte de documento, toda uma relação, toda uma teoria, né? Envolve alunos, envolve pais, envolve a comunidade escolar como um todo, né? Envolve sonho, né? Eu sempre digo que a PM é um sonho, porque eu vejo uma possibilidade de transformação. Então é a partir dali, né, que a gente começa a transformar a escola. Então é essa a responsabilidade que eu vejo. Além de todas essas responsabilidades citadas, eu gostaria também que, se possível, você falasse um pouco do binômio APM ligado ao vestibulinho. As pessoas também, poucas pessoas sabem da importância da relação da APM em todo o processo do vestibulinho para as escolas técnicas do Centro Paula Souza. Eu me lembro muito bem, né, há 10 anos, quando a gente já percorria, vamos colocar mais de 10 anos, né, os extremos da Zona Leste da cidade de São Paulo, para divulgar as escolas. E como a gente já naquela época já falava como a nossa escola é diferente, como a nossa escola é legal, como a minha escola tem o que a sua não tem ou não promove,
né? Como você vai ser uma pessoa totalmente diferente e a pessoa perguntar, mas por que que essa pessoa está falando isso? Essa pessoa era eu, essa pessoa aí era o professor Enéas, essa professora Azevedo, os alunos também que nos acompanhavam, né? Como a gente colocava isso? Bom, por que que eu falo exatamente isso, né? Porque primeiro, além de ministrar aula, além de desenvolver todo esse projeto, nós também divulgamos as escolas, e principalmente os nossos cursos também, né? E boa parte dessas inscrições, né, hoje, em torno de um 40% do valor, né, R$ 20 aí, vamos dizer assim, ou dados aproximados, vem para a APM, né? Também faço aqui uma observação que eu acho que esses dados deveriam aumentar mais. Também percebo a grande dificuldade de aumentar o valor cobrado, né? E percebo, é claro também, por isso as escolas hoje elas têm uma grande necessidade de dinheiro. Parece que não tem dinheiro, não tem recurso. Mas não é porque não tem recurso, é porque ele foi retirado, né? Ele foi diminuído. Então, a APM, ela promove o vestibulinho, né? Ela desenvolve curso, né? Ela desenvolve, inclusive, buscando parcerias, né, público-privadas com relação a inserir os alunos na universidade, por exemplo, com cursos, né? Então ela busca, não ministra curso, né, porque nós não podemos ministrar curso, mas existe uma parceria de muitas instituições em divulgar seus cursos. Então a APM faz isso, ok? Bom, a importância de divulgar a escola é porque você sabe exatamente a identidade, viu, assim, uma coisa importante. Existem inúmeras escolas que hoje elas estão conhecendo a sua identidade, a sua comunidade, diante a realidade do Covid-19. Porque se não fosse isso, muitas talvez não conheceriam, de fato, o problema da miséria, da fome, da desigualdade social, né? Outros problemas, enfim, né? Infelizmente, a pandemia ela nos revelou isso, né? E é claro que também, se nós não tivéssemos a pandemia, por exemplo, nós já estaríamos divulgando a escola, como sempre fizemos, né? Então, essa parte do vestibulinho, ela é importante, porque, primeiro, revela a identidade da escola e da comunidade. Segundo, as pessoas passam a conhecer aquilo que elas não conheciam, tinham dúvida. Terceiro, muitos alunos, a escola é maravilhosa, a escola oferece curso técnico. Os alunos perguntavam, mas eu queria saber um pouco mais desse curso. Quantas vezes nós explicávamos, olha, venha fazer um curso de eletrônica, venha fazer um curso de elétrica, venha fazer um curso de automação. Ah, mas eu trabalho de manhã, nossa escola tem curso à noite, né? Inúmeras vezes que eu fiquei à noite aí em várias escolas e percebi a escola lotada de gente querendo aprender um curso. E o que a gente percebia, né? Tamanha a questão, né, em que os alunos precisavam se qualificar para o mercado de trabalho. Então, tomando por base essa falta de qualificação para o mercado de trabalho, é que a gente foi buscar esse aprendizado, é que a gente foi buscar essa realidade, é que a gente foi procurar transformar isso, né? Então, divulgar o curso, divulgar a forma do curso, a escola, os equipamentos que a nossa escola tem, né? Até mesmo que ela já não tinha também, quantas vezes, né? Então, o aluno depois dentro da escola falou, nossa, que sonho foi possível, né? Quantos alunos já passaram pela escola, olha, eu estou trabalhando, olha que legal. Então, a escola por si só, lembrando de Paulo Freire, né, é um equipamento transformador, é uma outra realidade, né? O nosso aluno, ele é autônomo da sua situação, motivador, né? Por si só transformador. Tem uma frase aqui que não me veio ainda à cabeça para falar sobre isso, mas é bastante interessante, né? Então, falar dos cursos, falar da escola, falar do aluno, e muitas vezes o próprio aluno falando do curso que ele tinha dúvida e entrou, isso faz da pessoa ter uma outra perspectiva, né? Quantos alunos, Alcina, nós atendemos com essa outras
perspectivas, né? Por exemplo, o aluno ser protagonista da sua própria ação. Ele tem vontade de falar de você mesmo, do eu, dele mesmo, do curso dele, né? O quanto ele é legal. De repente, esse aluno está no mercado de trabalho. Então, essa escola é a diferença. Ela já me faz toda uma diferença nesse sentido, né? Por exemplo, promover aqui uma fala sobre isso é muito bom, que talvez a gente possa atingir, principalmente algumas pessoas que tivessem alguma dúvida sobre qual seria o papel da APM, né? Que é lidar com dinheiro. Hoje a APM é o que menos lida com dinheiro, né? Mas nós lidamos muito mais com a ideia de tentar ajudar, principalmente a comunidade escolar, que é a que mais precisa nesse momento. Na verdade, as pessoas, de uma maneira geral, para a gente, o que é importante diante disso tudo? Que as pessoas tomem conhecimento dessas diferentes responsabilidades que a educação proporciona dentro da escola, além do aluno chegar, sentar na sala de aula e assistir determinado componente curricular, determinada matéria. Tem muita coisa que acontece ao redor para que aquilo seja bem estruturado, para que haja condição desse aluninho chegar, sentar na cadeira, ter a paz para assistir a aula, ter a condição para o professor dar uma aula melhor. Tudo isso a APM envolve, tudo isso a APM abraça. E as pessoas muitas vezes não sabem que isso acontece. Então, por isso que nessa semana dedicada ao Dia da Escola, que foi lá dia 15, que a gente no projeto está buscando trazer essas informações para as pessoas, sabe? Porque a pessoa que não tem a oportunidade de estar acompanhando a gente aqui ao vivo, depois ela pode entrar lá na página e assistir a sua entrevista tranquilamente, que a gente vai deixar gravado e ela vai ter tempo de analisar. Se tiver dúvida, vai poder mandar para a gente. O pessoal lá da própria ETEC pode passar isso depois no canal lá que a ETEC tem. Então, é uma forma da gente começar a expandir um pouco a mentalidade das pessoas para as várias coisas que a gente pode fazer no nosso próprio entorno, para a nossa melhoria. Porque muitas vezes a gente reclama que as coisas não estão boas, que a escola não tem isso, que o filho vai lá para a escola, mas a escola não tem nem, e cita alguma coisa que a escola tem. Porque esse governo não manda nada, não sei o que lá. Eu não estou aqui para discutir, nesse momento, aquilo que o governo deveria ou não deveria mandar. Essa é uma outra discussão para um outro momento, que quem está dentro da educação também tem uma briga grande com isso. Mas, nesse momento, a gente está querendo dizer para as pessoas que, além do papel das autoridades, nós, como cidadãos, como profissionais, como cidadãs, como pessoa da coletividade, como pai, como mãe, como estudante, daí o nome Associação de Pais e Mestres, né? Os pais têm muito que entender de como funciona esse mecanismo da escola. Ao invés de cobrar na distância a escola, os pais precisam estar próximos da escola, porque são seus filhos que estão lá dentro. Então, é só a escola, de mãos dadas com os pais, que a gente pode promover o melhor para os filhos deles, que são os alunos que estão com a gente, né? Então, eu entendo que isso seja muito importante, né, Silvio? É muito importante, Alcina, a sua colocação, porque, veja bem, uma das coisas que me levou a uma reflexão da visão de mundo diferente da qual eu tinha há um tempo, e hoje, claro, eu tenho outra, né? Se colocar no lugar do outro. Desde sempre, quando eu entrei nesse projeto, eu me coloquei no lugar do outro. Então, eu me coloco no lugar do aluno quando eu vou para a cantina e percebo lá que vai desde a higiene, desde o que é oferecido, a questão do preço, né? Até um fio de cabelo que entra na escola, eu discuto a relação desse fio de cabelo, que, aliás, é algo assim insuportável para as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, se você quer promover a diferença, você tem que se colocar no lugar do outro, não há o que dizer. E perceber o que aquilo é importante ou não, né? Então, de fato, isso é de um caráter transformador, isso é um benefício, isso é muito legal, né?
Hoje nós vivemos um momento tudo muito difícil, né? Meus profundos sentimentos aqui a todos que nos assistem com relação à pandemia, né? Toda essa situação, antes que alguém me pergunte, fala, mas qual é o papel da escola? A gente percebeu aí que no âmbito da escola pública ela está aberta, principalmente para alimentação, na escola, principalmente no ensino básico, na Secretaria de Educação do Estado, né? As ETECs desenvolvem muito mais uma atividade de técnico profissional também está aberta, né? De acordo com as normas do protocolo e tudo mais, mas eu percebo, professora Sina, que a escola é um equipamento transformador, né? E eu percebo que fazer parte desse equipamento transformador é um sonho, uma realidade, e não é política, né? Eu entendo que nós temos que ter gestão, temos que fazer a crítica, né? Pela análise, pela compreensão diante da realidade, né? Buscar o entendimento, brigar ali sempre para que a gente consiga trazer melhorias para a nossa escola, para que a gente possa melhorar o profissional, inclusive da área de educação, que tem salários tão defasados, né? E tem tudo isso também. Então, a PM, ela trata, de modo geral, uma análise de tudo todo, né? Eu, por exemplo, eu tinha uma outra visão, né? De repente eu entro e falo, nossa, e percebo todas aquelas pessoas preocupadas em fazer parte desse sonho, né? Em montar um laboratório, em trazer um computador, em montar uma televisão, em promover um festival de música, na onde você acorde 5 horas da manhã para ir buscar muitas pessoas muito longe, né? E de repente fala, mas eu nem é o meu dia de trabalho, o que eu estou fazendo? Não, porque isso é legal. Porque quando você se doa para o outro, é bacana. Em inúmeras vezes as pessoas não conseguem enxergar isso, infelizmente. Por quê? Porque muitas vezes elas também não se colocam no lugar do outro, né? Então eu vejo isso, eu percebo isso, e eu vejo que essa estratégia, ela agregou em muito valor à escola, né? Ela melhora muito a escola, né? Então, quem sabe, nesses gestores futuros, né? Munícipes, 5.735 munícipes que nós temos, né? Os 26 estados no Distrito Federal que nós temos, enquanto eu, professor de Geografia, faço essa análise nos 8,5 milhões de quilômetros que nós temos aí, né? Que essas pessoas possam ter essa visão, né? Que a gente não possa mais aqui, de repente, assistir alunos tendo aula debaixo de pé de árvore, sem ter como se alimentar, sem nada, né? Porque nós estamos falando dessa parte da APM, por exemplo, nós estamos falando uma parte que poderia melhorar muito, né? Desenvolver muitas escolas com essa infraestrutura, com esse desenvolvimento, com esses erários, né? Então é isso que eu vejo, é isso que eu percebo. Professor Silvio, todo papo bom, ele passa rápido e a gente nem sente. É verdade. Acredite se quiser, estamos conversando há 58 minutos, estamos terminando a nossa live. Mas, publicamente, eu queria te agradecer por ter topado vir conversar com a gente no projeto. Quero te fazer um convite para uma parte 2, porque ainda a gente não falou tudo sobre a PM. É verdade. E, quem sabe, uma parte 3 do professor Silvio de Geografia, aquele que fez estudos sociais e geografia. Eu sou daquela que ainda é do tempo da Iugoslávia, que não existe mais. Precisamos marcar aqui uma conversa sobre geografia, para a gente falar sobre essa regional do mundo, como é que está o mundo hoje. O mundo está difícil. O mundo mudou, né? O mapa mudou, né, professor? Mudou bastante. Mostrar um pouco para a nossa coletividade como é que esse mapa gel mudou. Eu tenho certeza que a sua competência, as suas habilidades têm muito para acrescentar para o nosso projeto tão pequeno de tamanho, mas tão grande em motivação e intenção. Nosso intuito é esse, nós estamos juntos dentro de uma mesma coletividade. As escolas que estão aqui na nossa redondeza, a ETEC Itaquera 2, a ETEC Tereza Nunes, a ETEC da Zona Leste, todas elas estão aqui no nosso
coletivo. As pessoas que moram nessa região e aos arredores são pessoas que precisam conhecer os trabalhos que são realizados nessas ETECs, nessas escolas técnicas e nessas escolas públicas que nós temos aqui ao redor, né? Então, a nossa maneira de colaborar com isso é trazendo pessoas que protagonizam ações que agregam valor dentro dessas escolas e, obviamente, o senhor professor Silvio não poderia ficar de fora, sabe? Porque não foi 1, nem 2, nem 3, nem o número de sábados que caberiam aqui nessas mãos que o professor Silvio correu por essa escola, não mediu esforços, correu atrás, arregimentou esforços, correu atrás de colega, pediu para um, para outro, desentendimento aqui, entendimento ali, e no final as coisas acabavam acontecendo. Há erro, há acerto, mas só erra quem faz, quem põe a mão na massa. Só não vai errar quem não fizer nada. Se ele estiver ali parado, não vai errar, não vai ter oportunidade de errar. Mas eu tenho certeza, se nós colocarmos entre erros e acertos, cada uma das gestões que você fez parte, todas elas foram vitoriosas. Os resultados e os fatos mostram por si só. Não é uma fala, é uma questão de constatar fatos. Se compararmos uma fotografia de como começou a escola, tanto a ETEC daqui do bairro, propriamente dita, que é a ETEC Tereza Nunes, como a ETEC co-irmã, que é a ETEC Itaquera 2, por exemplo, se nós colocarmos fotos de uma e fotos de outra no seu início, essa semana mesmo, no dia de ontem, nós tivemos a oportunidade de estar com a professora Marinês aqui. Ela contou das dificuldades. Nós tivemos problema tecnológico, caiu energia elétrica e tal, mas ainda dentro das falas dela, que foi possível a gente acompanhar e gravar, tá lá gravado, ela conta como é que foi arregimentar as pessoas, fazer com que as pessoas participassem de tudo aquilo, para que a escola acontecesse, para que as coisas não ficassem perdidas. E no correr dos anos, a APM ali, ó, sempre ali, lado a lado com a gestão da escola para as realizações. Então, que essa live de hoje possa servir como um reconhecimento ao seu trabalho e de todas as pessoas que já participaram, dando seus nomes, participando nas reuniões, ajudando nos eventos, ajudando a arrastar a cadeira, ajudando a promover o vestibulinho. Verdade. Então, todas as ações que a APM dessas escolas tem feito até aqui, professor. Eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro momento, né? Quero agradecer a você, Alcina, né? Aos diretores das nossas escolas, né? Especificamente professor Djalma, da ETEC Tereza Nunes, né? A professora Inês também, que aliás sinto muita falta dela também, né? A professora Tarsila, da ETEC de Itaquera, e aos professores Enéas aqui, a professor Moisés, né? A professor Jurandir, a professora Azevedo, né? Professor Ronaldo, professor Miss, essas pessoas foram assim espetaculares, né? Então, eu faço um planejamento, uma coisa absurda. Como que nós vamos fazer um planejamento, né? Colocar isso no papel e executar. E dali a pouco, a gente vai perceber que deu tudo certo, né? É porque essas pessoas foram fundamentais, né? Cada um dentro do seu papel. Então, eu agradeço mais uma vez a Deus, muito obrigado, né? E muito obrigado pela oportunidade, Alcina, muito obrigado a quem nos assiste nesse momento, a quem nos assistirá provavelmente mais tarde em outro momento, e que vocês possam vir fazer parte da PM, né? Possam se doar nesse momento tão difícil, né? Que a gente possa realmente também desempenhar nosso papel e atender a quem mais precisa, que são os alunos, né? Que estão lá no embate final, enfim. Tá? Então, muito obrigado aí, viu, pela participação.
Gente, muito obrigada. Queria agradecer a todos os professores, ao pessoal da gestão que passou aqui, que veio prestigiar essa live. Eu vi aqui a diretora de serviços administrativos passando por aqui, eu vi a Luciene, bibliotecária, vi alguns professores passando por aqui, a professora Silmara, lá da ITEC Taquera 2, professor Lucas, professor Ronaldo, enfim, eu vi muita gente no decorrer aqui, nossos amigos que prestigiaram, amigos seus, amigos do projeto, Natalino que está sempre presente, ao Hugo que estão sempre presentes. O nosso agradecimento, principalmente a querida Edina, que está um pouquinho dodói nessa semana, passando aí por algumas dificuldades de saúde, mas que teve a brilhante ideia de criar esse projeto que nos dá a oportunidade para estarmos aqui conversando toda semana esses assuntos tão importantes para a nossa coletividade. Então, um abraço, professor Silvio. Fique à vontade depois para olhar lá no IGTV a sua entrevista. E amanhã estaremos aqui às 19h30 para bater um papo com a Bárbara Mariano. A Bárbara Mariano é uma astróloga e vai falar sobre astrologia e autoconhecimento. Um abraço para vocês e até a próxima, professor. Muito obrigada, viu? Gente, obrigado. Beijão para você, Alcina. Um abraço. Aqueles em que eu não citei o nome, eu esqueci, muito obrigado. Estão aqui no coração. Obrigado, um abraço para todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima.